Ora então, irmãos, eu sei que vocês já estão fartos de me ouvir falar de João 17, mas eu achei que ainda não tinha dito tudo, que ainda faltava qualquer coisa, e então eu achei que era da vontade do Senhor partilhar convosco nesta manhã mais alguma coisa em relação a este capítulo do Evangelho de João, capítulo 17, desta oração do Senhor Jesus Cristo. Trata-se da palavra do Senhor, e certamente que meditar na palavra do Senhor Jesus nunca é demais, é sempre bom. E esta palavra que é nova cada dia, porque é a palavra de Deus, cada dia ela nos fala de formas diferentes. Então, nesta manhã, na última vez que eu falei, eu quis chamar a nossa atenção para aquele versículo em que o Senhor Jesus Cristo diz que não peço que os tires do mundo. Quis fazer ênfase neste versículo. Não peço que os tires do mundo, porque este mundo precisa de nós, precisa da igreja do Senhor, e precisa de facto de nós como igreja do Senhor, mas este mundo precisa de facto de uma igreja segundo a vontade de Deus, de uma igreja forte, de uma igreja unida, de uma igreja que ama verdadeiramente o Senhor, de uma igreja que ama verdadeiramente a palavra do Senhor, e não somente de uma igreja que conhece, mas uma igreja que vive o Senhor, vive a palavra do Senhor e vive para a glória do Senhor. Eu li uma frase, muitos com certeza leram, que ele estava no Facebook, salvo erro, foi Moody, segundo lá estava dito, em que ele dizia que a Bíblia não nos foi dada para termos apenas conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos foi dada não apenas para nos dar conhecimento, ainda que o conhecimento seja importante, mas fundamentalmente ela nos foi dada para mudar a minha vida, mudar a vida de cada um de nós e tornarmos de facto naquilo que o Senhor quer. Ainda que num mundo hostil, ainda que num mundo de trevas, mas o Senhor quer que neste mundo esteja a sua igreja e que ela brilhe para a sua glória. E para que seja verdadeiramente uma luz para iluminar o caminho de todos estes que andam em trevas, iluminá-los, levá-los ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É para isso que o Senhor tem aqui a sua igreja. É para isso que o Senhor nos quer aqui. Não para fazermos a nossa vontade, mas para fazermos a vontade do Senhor. O Senhor diz, quando Ele no versículo 9 diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Como eu disse à altura, o Senhor diz: eu rogo por eles, por aqueles que são seus. Ele orava por aqueles que são seus. Não oro pelo mundo. Aqui o mundo, segundo o meu entendimento, é o sistema que está montado, que tem por trás a mão diabólica. Um sistema que está montado e que nós temos vindo a conhecê-lo cada vez melhor. Um sistema que é corrupto, um sistema que é mau. Acima de tudo, um sistema que é anti-Deus. Um sistema que é anti-Deus, que é contra tudo aquilo que se identifica com Deus. É um sistema egoísta. É um sistema avarento, em que as pessoas não contam. O que conta sou eu. É o eu que impera. É a minha vontade. É eu conseguir.
eu ter, não é a humilhação, não é humilhar-me, não é estar disponível para ajudar. Não é isso, não é essa sociedade, não é esse sistema que existe, mas antes pelo contrário. E o Senhor Jesus diz, eu não rogo por este sistema, eu não me identifico com este sistema, eu não me identifico com este mundo. E por isso o Senhor, na carta da Epístola de João, o Senhor diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, não ameis. Infelizmente, o que acontece em muitos e muitos casos, como pode acontecer com qualquer um de nós, nós por vezes identificamos mais com este mundo, com esta sociedade, com este sistema, e menos com o Senhor, menos com a palavra do Senhor. Nós assistimos tantas vezes a atitudes, manifestações de alguns que se identificam com Deus, a defenderem coisas que nada têm a ver com Deus, a identificarem-se com este mundo, com esta sociedade, com este mundo, com esta sociedade que o Senhor diz, eu não rogo por eles, eu não me identifico com eles. Por isso Ele não quer que a sua igreja se identifique com este mundo. O Senhor quer que a sua igreja se identifique com Ele. Que se identifique com esta palavra. Porque ela é a palavra de Deus. E sabem porque é que o Senhor quer que aqueles que são seus não se identifiquem com este mundo. Ainda que vivendo neste mundo. Porque o que está em causa é algo muito sério. É algo muito importante. E que já hoje aqui falamos, é aquilo que o Senhor depois, no versículo 20, diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O que está aqui em causa era a salvação das almas. O que está aqui em causa é a salvação. O Senhor ora por aqueles que haviam de crer nele. Eu dou graças a Deus porque no número deles estava eu. Eu estava no número daqueles em que, quando o Senhor proferiu estas palavras, pensando naqueles que mais tarde, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, haviam de crer nele. E eu dou graças a Deus. Porque esta graça, esta misericórdia do Senhor chegou até mim. Chegou até mim. E eu dou graças a Deus por aqueles que me fizeram conhecer este Salvador. Porque se identificaram com este Salvador. Porque se identificaram com esta palavra. E por isso o Senhor agora, Ele diz, eu rogo por estes. Para que eles estejam no mundo. Para quê? Para que pela sua palavra. Qual palavra? Qual é a nossa palavra? Qual é a nossa linguagem? Qual é a nossa palavra? Pela sua palavra, onde crer em mim. Por isso, qual é a nossa palavra? O que é que nós falamos? No meio deste mundo, onde à nossa volta existe tanta e tanta gente que precisa de crer no Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, todos nós que somos do Senhor e que aqui estamos, sabemos que a salvação vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A salvação vem pela fé. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Quando nós falamos com aqueles que ainda não são do Senhor, o que é que nós falamos? Falamos a palavra de Deus? A nossa linguagem, ela é a linguagem do céu? Ela é a linguagem desta palavra? Ou ela é a linguagem de tudo e mais alguma coisa e menos a linguagem desta palavra? O que está aqui em causa é aqueles
que hão de crer, disse o Senhor Jesus, aqueles que hão de crer em mim, pela sua palavra, aqueles que hão de crer em mim por esta palavra, porque esta palavra fala da salvação, porque esta palavra fala do Salvador, porque é esta palavra que fala do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu também apelo àqueles que aqui estão, que ainda não são do Senhor, que ainda não creram. E possivelmente até pensam, andam à procura de ouvir aqui, ouvir acolá. Fora de Jesus não há salvação. Fora desta palavra não há salvação. Nos Atos dos Apóstolos, eu acho que não tomei nota do versículo, mas julgo que seja no capítulo 4, em que o Senhor diz que debaixo do céu não há outro nome que fora dado. 4:12. Ora, 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Portanto, sem Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há salvação. Fora desta palavra não há salvação. Por isso, aqueles que creem têm que crer no Senhor Jesus Cristo. Se querem ser salvos, se querem dar ouvidos, então deem ouvidos a esta palavra, porque ela é a palavra de Deus. E fora de Jesus não há salvação. Fora desta palavra não há salvação. Porque é esta palavra que nos mostra quem nós somos e nos mostra a necessidade que nós temos. É esta palavra, como o Senhor Jesus Cristo nos diz: examinai as Escrituras, porque é de mim que elas falam. É de Jesus que esta palavra fala. Por isso, a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E por isso o que está aqui em causa é a salvação daqueles que ainda permanecem perdidos neste mundo, sem fé, sem esperança, que precisam de conhecer a palavra de Deus, que precisam de conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E o Senhor Jesus diz, pela sua palavra, ou seja, pela palavra daqueles que já são seus. E qual é a palavra daqueles que já são seus? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa palavra. Quando anunciamos a palavra de Deus, o que vivemos é a palavra de Deus. Por isso, o Senhor quer-nos aqui neste mundo, para nós sermos usados por eles para a bênção deste mundo. Então, o Senhor diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aliás, no passeio eu referi isto, a comunhão, a relação entre os crentes. O Senhor Jesus Cristo diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Havia unidade no Senhor Jesus Cristo, entre o Senhor Jesus e o Pai. Havia unidade, havia um único objetivo. E o objetivo era a salvação do homem. Não havia divergências entre o Pai e o Filho. Todos estavam unidos neste objetivo, a salvação dos homens. E o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu integralmente a palavra do Senhor. Ele cumpriu integralmente a palavra de Deus. Ele obedeceu ao Pai até à morte e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo estava em perfeita sintonia com o Pai, porque de facto o objetivo era a salvação das almas. E agora o Senhor nos diz,
como tu, ó Pai, o és em mim, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que eles sejam um. Ou seja, irmãos, para que o nosso alvo seja único, para que o nosso objetivo seja também único, estejamos unidos neste mesmo propósito. E esse propósito é a salvação das almas. É a salvação das almas. Estejamos unidos neste propósito. Não haja divergências, não haja de facto divisões, mas haja unidade. Estejamos unidos neste propósito. Contribuirmos para a salvação dos homens. Contribuirmos para a salvação das almas. E por isso precisamos estar unidos neste propósito. A igreja, fundamentalmente, precisa de estar unida neste propósito. É importante que nós que somos do Senhor, que somos a sua igreja, tomemos verdadeiramente a noção da nossa responsabilidade aqui no mundo. Nós estamos aqui não para nos envolvermos com o mundo, mas por nos envolvermos com Deus. Envolvermos com a palavra de Deus, para mostrarmos a este mundo quem Deus é e mostrarmos a este mundo quem é a sua igreja. A sua igreja que está unida, a sua igreja que de facto mostra quem Jesus é. Portanto, o nosso testemunho como igreja, ele é muito importante. Uma das coisas que manifesta, de facto, que somos do Senhor, é esta unidade, este objetivo de realmente estarmos unidos neste propósito. Dar a mostrar quem é o Senhor Jesus. Para que o mundo, diz o Senhor, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia. O nosso testemunho neste mundo é muito importante e a nossa relação como igreja é muito importante, irmãos. É muito importante. O nosso testemunho aqui não é apenas do falar, anunciar a palavra de Deus, mas é vivermos a palavra de Deus. É vivermos em conjunto a palavra de Deus. É termos este objetivo concreto de levar e de mostrar ao Senhor, a este mundo, quem é o Senhor Jesus Cristo. E infelizmente, irmãos, e isso é algo que todos nós temos que estar despertados para isso, porque a nossa relação uns com os outros e como igreja pode afetar e muito os perdidos. Pode afetar e muito os perdidos. Infelizmente, ouvem-se coisas inacreditáveis de testemunho, de falar inclusivamente de alguns que dizem que são crentes, falar mal dos seus irmãos na fé a descrentes. Isto é inadmissível. Isto é mandar almas para o inferno. Eu jamais quereria pertencer a uma igreja onde existisse alguém que eu, não sendo crente, me viesse falar de alguém a quem chama irmão na fé e me falasse mal dessa pessoa. Jamais eu queria pertencer a uma igreja dessas. Porque se essa pessoa fala mal de outra que diz que é sua irmã na fé, seu irmão na fé, ela vai falar mal de mim também. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas acerca disso. E portanto, jamais eu me identificaria, jamais eu como perdido alguma vez seria atraído ao Senhor por uma pessoa que dá este testemunho. Jamais. O nosso testemunho é importante. A nossa relação como igreja é importante para que possamos mostrar a este mundo quem é a igreja do Senhor. A quem serve a igreja do Senhor. Como vive a igreja do Senhor. Cuja sua regra, seu comportamento tem como base a palavra de Deus. Por isso, irmãos, o que eu quero chamar em primeiro lugar a minha atenção, que já foi despertada para isso quando meditei na palavra do Senhor, é a minha responsabilidade neste mundo, o meu testemunho neste mundo, daquilo que eu falo, aquilo que eu digo,
pode enviar uma alma para o céu ou enviar uma alma para o inferno. É preciso termos cuidado com a forma como falamos, aquilo que evangelizamos. É preciso muito cuidado, porque podemos estar a destruir a obra do Senhor. A alegria do Senhor, o grande prazer do Senhor é a salvação das almas. E a nossa qual é? Temos ou não temos também alegria e prazer na salvação das almas? É ou não é a nossa maior alegria ver uma alma salva, ver uma alma rendida aos pés do Senhor? É ou não é? Isso, para que isso aconteça, isso depende também de mim. Depende também da igreja, da forma como a igreja se comporta neste mundo. A nossa responsabilidade é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Na primeira carta aos Coríntios, a igreja em Coríntios, como sabemos, grande tristeza deu esta igreja ao apóstolo Paulo, por causa dos problemas, das divisões que havia nesta igreja. E certamente que em Coríntio, esta igreja era falada, era comentada, com certeza por todos, pelo mau testemunho que dava, pela má influência que era. E o Paulo sofria com o comportamento daquela igreja, porque ele se preocupava com eles e se preocupava com os perdidos. Só um versículo, em 1 Coríntios 1:10, diz ele: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Sejais unidos. Foi isso que o Senhor disse. Estejam unidos neste propósito de mostrar Jesus a este mundo, de mostrar quem Deus é de facto a este mundo. Romanos 2:24. Romanos 2:24 diz-nos assim a palavra do Senhor. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre os perdidos, por causa de vós. Que nunca seja dito isso a nosso respeito, mas sim que o nome de Deus é exaltado. As almas são atraídas ao Senhor por causa de nós, por causa do nosso testemunho, por causa da nossa vida, porque de facto revelamos o Senhor Jesus Cristo. O Senhor continua, e reparem que Ele faz ênfase para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim ou em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, a fim de que tens amado a eles como me tens amado a mim, a fim de que o mundo veja. O Senhor Jesus Cristo se reforça. O mundo está a olhar, o mundo está a ver. Os seus olhos estão sobre a igreja do Senhor. E o que é que nós estamos a transmitir a este mundo? O que é que estamos a mostrar a este mundo? Que estamos unidos em Cristo. Em Cristo Jesus nós somos perfeitos. E procuremos cada vez mais a perfeição do Senhor diariamente. E seremos cada vez mais perfeitos quanto mais nós estivermos em Cristo. Quanto maior for a nossa comunhão com Ele, quanto maior for a nossa comunhão com esta palavra, valorizemos essa comunhão. E então certamente teremos prazer na comunhão de uns com os outros. E unidos estaremos neste propósito de mostrar a este mundo quem Jesus é e levarmos as almas a crerem no Senhor Jesus Cristo. É para isso
que nós aqui estamos. Para que, irmãos, o Senhor diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me tens amado antes da criação do mundo. Pai, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Eu dou graças a Deus, porque onde o meu Salvador estiver, eu vou estar com Ele. Eu vou estar com Ele. Agora a questão é, quantas mais pessoas vão estar com Ele, as quais eu contribuí para que estejam com Ele? Quantas mais pessoas? Eu dou graças a Deus e certamente todos vós que sois do Senhor dão graças a Deus porque têm esta certeza. Onde Ele estiver, eu vou estar com Ele. E pronto, isso é ser egoísta. O Senhor quer que muitos mais, porque o Senhor deu a vida por este mundo. Por isso o Senhor quer que muitos mais estejam com Ele. E muitos mais estarão com Ele se eu for aquilo que Deus quer que eu seja neste mundo. Se a igreja do Senhor for aquilo que o Senhor quer que a sua igreja seja neste mundo, então muitos mais vão poder dizer a mesma coisa. Eu dou graças a Deus, porque onde o meu Salvador estiver, eu vou estar com Ele. Quantas mais almas vão estar com o Senhor para sempre, as quais a igreja em Quinta do Conde contribuiu para tal? Quantas mais? Quantas é que lá vão estar? E quantas vão estar no inferno? Porque a igreja da Quinta do Conde não foi a igreja que o Senhor quis que ela fosse. Porque não procedeu conforme a vontade do Senhor. Porque não falou o que devia ter falado. Porque não viveu o que devia ter vivido. Quantas? Não pensemos em apenas eu vou estar com o Senhor, mas pensemos naqueles que juntamente connosco vão estar na presença do Senhor. E possamos envolvermos e darmos tudo para que muitos mais possam ter esta alegria, este gozo de estar na presença do Senhor para todo sempre. Irmãos, há responsabilidade nossa nisso. Não pensemos, o Senhor faz a sua parte. Isso eu não tenho dúvidas. Mas será que eu estou a fazer a minha? Será que a igreja em Quinta do Conde está a fazer a sua parte? Está a ser a igreja que o Senhor que ela seja nesta localidade? As pessoas nesta localidade olham para este lugar e veem o Senhor Jesus Cristo? Vem a igreja do Senhor? Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Nós não estamos sós, irmão. O Senhor está conosco. O Senhor não nos pede nada, não nos pede algo e depois nos abandona. Não. O Senhor quer que nós sejamos verdadeiramente a sua igreja. No meio deste mundo hostil, no mundo que não conhece Deus. Este mundo não conhece Deus. Mas eu, pela graça de Deus, conheço o meu Deus. E conheço Jesus como seu Salvador. E eu quero que eu viva neste mundo desta forma, dizendo a este mundo quem Deus é, quem Jesus é, e dizer a este mundo que Jesus morreu na cruz por eles também. É para isso que nós aqui estamos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, porque eles fazem falta a este mundo. Fazem falta desde que sejamos a igreja do Senhor. E conforme a vontade do Senhor. Portanto, irmãos, a nossa relação com a igreja, o nosso testemunho, a nossa comunhão, a forma como nos relacionamos, é muito importante para este mundo. Porque ela pode enviar almas para o céu ou enviar para o inferno. Que o Senhor nos abençoe.